Estamos aqui com o primeiro episódio do podcast para o Bloom Club, uma plataforma criada para mulheres 40 a mais, onde nós teremos várias experiências com várias mulheres interessantes. Hoje o nosso primeiro episódio é com a Márcia Paron. A Márcia é uma criadora de conteúdo e influenciadora digital que tem uma página chamada Modo de Usar Moda há muitos anos e com mais de 250 mil seguidores entre Instagram e Facebook. Márcia vai contar um pouco para a gente as mudanças que ocorrem na mulher 40 mais, a mudança da moda nesses últimos tempos, como essa mulher que apresenta várias mudanças corporais, ela pode se engajar nesse momento atual. Então vamos falar um pouquinho, Márcia, conta para a gente um pouco sobre a sua trajetória, como ela tem sido ao longo desses anos e o que você vem sentindo nessas mulheres que têm 40, 50 anos mais. Tá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. Então, trabalho já há muitos anos, né, mais de 30 anos, 34 anos na área da moda. Eu não comecei com consultoria de imagem, na verdade eu falo que eu sou moda raiz, eu comecei ali como estilista, com criação dentro das marcas, depois fui para a área de desenvolvimento de produto e trabalhei também na área de negócios. E a grande parte da minha carreira foi em marcas internacionais, né? Mas eu sempre gostei dessa parte do humano, junto com o vestir. E, em paralelo ao business da moda que eu sempre trabalhei, eu também trabalhava a consultoria de imagem. Então, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, quando a gente começou a falar dessa parte de consultoria de imagem aqui no Brasil, que a gente até falava que era personal stylist, não era nem consultoria de imagem, eu já fazia esse trabalho, né? Eu tinha uma loja que eu tive durante 4 anos e eu atendia essa minha cliente ali. Então, eu vendia para ela e, ao mesmo tempo, eu fazia o guarda-roupa, a gente fazia a parte de montagem de looks e trabalhava essa coisa do empoderamento através da roupa, vestindo mesmo conforme o corpo de cada uma, né? E de lá para cá, estudei bastante essa área, fui me dedicando, fiz uma transição total de carreira aos 49, eu vou fazer 52 agora. Eh, e a consultoria de imagem é uma área muito importante, eu acho, Rosa, principalmente quando a gente fala desse período de 40 anos para frente, quando o corpo começa a mudar muito, né? E vem climatério, a gente começa a ter essas mudanças hormonais, né? Dificuldade de emagrecer, dificuldade de manter. E eu acho que a consultoria de imagem ela vem para agregar, né? Para a pessoa conseguir valorizar esse corpo, se gostar mais, trabalhar a autoestima. E acho que teve uma mudança muito grande também, né, nos últimos anos também, como essa mulher 40, 50 mais vem se vestindo, né? Absurda. A mulher, acho que ela foi, né, para o mercado de trabalho, ela se empoderou e ela entendeu que ela pode ser autêntica, ela pode vestir aquilo que ela tem vontade de vestir, não tem mais essa coisa do padrão, apesar de ainda, infelizmente, principalmente quando eu vejo mulheres com 50 anos para frente, ainda existe muito medo de não seguir o padrão. Eu acho que e isso é uma coisa importante, né, porque É. a mulher de 50 mais hoje, não é a mulher de 50 lá Não, atrás, né, não é e a mais aquela mulher tiazinha dos anos exato, 60, né? exatamente, que se veste de uma forma completamente diferente hoje em dia, né. Completamente diferente, O né. que você acha que o mundo digital como o mundo digital influenciou essas mulheres? Assim, de muitas maneiras, né. De forma positiva, eu acho que a mulher começou a entender que ela podia se expressar da forma que ela quisesse através da imagem dela, né, a força da imagem. Então você tem aí um conhecimento muito grande hoje, né, do que é a moda, do que é tendência, a mulher ama a tendência, né, acho que na minha página o que as pessoas mais gostam quando eu falo da tendência, do que está acontecendo. Então a mulher, ela tornou aquilo, ela começou a sentir esse pertencimento mesmo, eu posso me expressar, a informação de moda também através das mídias sociais hoje, ela é muito rápida, né, então a mulher já está acontecendo lá em Paris o desfile da Chanel, aqui ela já sabe o que é tendência, ela já sai para procurar, ela já quer usar. Então eu acho que essa agilidade, essa rapidez de informação e também a gente perceber essas influenciadoras digitais, principalmente essas internacionais, porque aqui a gente vê pouco ainda, né, com 50, 60 anos, né, muito poderosas, né, estilosas, vestindo o que elas têm vontade, eu acho que isso ajuda muito, né, essa mulher a ter esse pertencimento e essa vontade realmente de ser autêntica, né. E acho que tem também uma mescla não só nessa questão da moda, mas na questão estética mesmo, né, na questão visual e na união de outras coisas, né, então a coisa,
da maquiagem, na coisa do cabelo, então acho que teve também uma outra mudança também em relação a isso, né, Totalmente. então assim, Aham. da valorização muito maior nesse sentido da estética mesmo, Uhum, visual, uhum. associada à moda, né. Com certeza. Quando a gente fala de visagismo, que é o trabalho da consultoria do rosto, a gente entende que 70% do nosso senso de identidade vem do rosto, né. Então, com certeza, quando a gente trabalha a consultoria de imagem, até é importante a gente fazer essa conexão, não só vestir a roupa, mas trabalhar cabelo, rostos, acessórios, porque tudo que tem forma comunica e tem um impacto no meu interlocutor. Então, com certeza, com toda essa indústria também da estética, da beleza, né, vindo forte com a indústria da moda, a mulher ela conseguiu realmente trabalhar esse 360, não só o vestir, mas também essa coisa do tratamento, né. Outro dia eu estava vendo uma dermatologista dizer que a mulher ela postergou 20 anos a cirurgia plástica por causa dos procedimentos estéticos novos que existem, né. E aí tem essa coisa do cabelo também, né, Rosa, porque a gente ainda ouve alguns cabeleireiros falarem isso e ainda ouve muitas mulheres falarem, mas é menos hoje, que depois dos 50 anos não pode ter cabelo longo, né. Hoje a mulher de 50 anos tem cabelos enormes, super bem tratados, né. A mulher que quer ter cabelo branco, ela cuida do cabelo dela, não é mais uma vovozinha, uma tiazinha. Então a gente realmente tem uma mudança muito grande comportamental aí, Até né. porque a mulher de 50 anos hoje, ela tem ela não vive os 50 anos, né, Não, ela vive os 40, né. exatamente. Então é uma identidade diferente, né. Aham. E você acha que tem algum impacto na questão quando uma mulher te procura para fazer uma consultoria como essa, você leva também coisas emocionais, outros quais os critérios que você usa para você definir como você vai ajudar essa mulher a se Então, sentir, por eu tenho exemplo? um procedimento diferente das consultoras de imagem, é um processo que eu uso meu, que eu criei, que a minha consultoria tem 3 pilares, o primeiro é o sentir, o segundo é o ser e o terceiro é o expressar. No pilar sentir, eu trabalho muito autoconhecimento, então eu aplico um teste de autoestima, que é um teste certificado reconhecido cientificamente, eu aplico um teste de forças de assinatura, eu faço todo o mapeamento de forças dessa mulher, porque que acontece? Para mim, Rosa, dentro do meu conhecimento, se você não consegue mostrar para essa cliente essas forças que ela não consegue carregar aquela roupa e toda aquela transformação técnica que você vai entregar para ela na consultoria. Então, eu prefiro trabalhar todo esse mapeamento de força, mostrar para essa mulher que as forças dela não estão só na imagem, mas que a gente tem que ter uma conexão entre a parte interna e externa, e para quando ela for para o externo, para a imagem, ela já está preparada e fortalecida nesse eu real. E você acha que tem eu vejo muita restrição ainda em algumas mulheres buscarem esse tipo de ajuda, né. Uhum, Então, muitas mulheres que às vezes elas não refletem no que elas vestem, elas não uhum, refletem, por exemplo, a posição que elas têm, às vezes profissional, uhum. mas ainda tem uma restrição muito grande delas procurarem esse tipo de ajuda, e que é uma coisa que pode ser bem impactante, né, no É trabalho, em impactante, é tudo, muito né. impactante. Eu não conheço, assim, eu nunca tive uma, experiência de uma consultoria de imagem onde a pessoa não tivesse saído de alguma forma com esse impacto de imagem positivo, né. Existe um preconceito ainda, porque algumas pessoas acham que a imagem não é importante. Só que a imagem, ela é simplesmente a assinatura do meu eu, né. Porta de É entrada. como eu me mostro para o mundo. E a imagem também, Rosa, ela está muito focada no autocuidado. E quando a gente fala de autoestima, a gente tem 7 pilares, e um desses pilares, que é o principal, é o autocuidado. É a coerência. A coerência também é um pilar da autoestima. Então, quando eu não me cuido, quando eu não cuido do meu cabelo, da minha imagem, eu não estou fazendo um carinho comigo, que é o autocuidado, eu não estou me importando com isso, eu tenho ali um problema na minha autoestima também. E para a gente mostrar para o mundo a nossa potencialidade, a gente tem que trazer essa potencialidade de uma forma visual também, porque o ser humano ele é visual. A gente julga em frações de segundos, isso tem um monte de pesquisa científica aí, nós julgamos em frações de segundos, não é porque nós somos maldosos, porque a gente faz inconscientemente, até por causa de linhas, de formas. Então, quando eu vejo um cabelo, uma roupa, uma estrutura, eu estou julgando inconscientemente. Sim. Existem estudos que dizem que você
julga uma pessoa pela imagem em frações de segundos, inclusive antes do tom de voz e do repertório dela, e que se você tem uma má impressão dessa pessoa, você leva muito tempo para você conseguir reconstruir uma imagem positiva, né? E se isso não fosse importante, veja bem, existem empresas que chamam consultor de imagem para fazer a consultoria corporativa, porque eu já tive situações e experiências com mulheres que tinham uma capacidade absurda, mas elas não conseguiam se colocar em cargos de diretorias e de diretoria em cargos altos, porque a forma como elas se vestiam e a aparência delas não era coerente com aquele posicionamento. Sim. Né? Então a gente tem que ver também o que as pessoas esperam, né? O que a cultura de uma empresa, a imagem de uma pessoa, ela também tem que corresponder à cultura de uma empresa. Né? Então Sim. a imagem importa, gente. O que a gente olha traz sensações para a gente também. Eu concordo plenamente com Tem a isso. cognição indumentária. A É. cognição indumentária é o que você sente quando você veste a roupa. Existem milhões de estudos nos Estados Unidos, em universidades maravilhosas, ali, super renomadas, sobre a cognição indumentária. Né? E falando um pouco agora do seu trabalho, né? Então, a gente tendo uma mulher que vai te procurar 40, 50 a mais, nessa fase de transição, menopausa, o corpo mudando, o que você recomendaria como uma coisa geral, mas 3 itens, por exemplo, básicos que essa mulher Uhum. precisa ter no guarda-roupa dela? Olha, acho que a primeira coisa que essa mulher tem que entender ela tem que aceitar a situação dela atual. Lógico que ela vai fazer o melhor, né? Vai procurar uma médica como você, vai se tratar, mas tem que aceitar essa casa que ela habita, o nosso corpo. Não adianta a gente brigar, né, ficar revoltada com aquilo. Essa aceitação, autoconhecimento é muito importante. E depois, gente, ser muito sincera ali na hora de mexer no armário, de olhar o que tem ali, o que não tem. E o que eu falo também, que é muito importante, é você ter aquelas bases, cápsulas, que te vestem bem, que te fazem sentir confortável. Então, por exemplo, 3 peças que eu indico. Um blazer super bem cortado, porque eu acho que um blazer ele vai deixar qualquer mulher com uma imagem elegante, independente dela ter o estilo criativo, fashion, clássico, moderno, né? Sempre vai atender bem essa mulher. Uma calça com uma modelagem muito bem feita, com uma cintura média, uma calça reta, por exemplo, e um vestido minimalista que também tem uma boa vestibilidade. Quando a gente entra nesse período de menopausa, de climatério, a gente sabe que tem esse problema da barriguinha, né, Sim. Rosa? Eu tenho, né, e as minhas clientes falam muito disso. Então, o vestido, por exemplo, é uma peça que você tá elegante, se você, lógico, se você escolher a modelagem certa, o tecido certo, aquele vestido que você vai se sente confortável. Esse vestido, ele vai te levar para vários ambientes, vai te ajudar a transitar em vários ambientes, mudando esses acessórios. Então, são peças coringas que vão te ajudar a estar bem vestida e confortável, sabe? Me dá uma dica simples, que traduz um impacto dessa mulher, quando ela se apresenta em algum lugar, uma coisa que ela possa fazer. Olha, eu acho que o impacto, ele vem muito dos acessórios, né. Então, principalmente quando a mulher ela não está bem com o corpo dela, eu acho que uma dica interessante é ela neutralizar aquela roupa dela e ela vir com o impacto dos acessórios, né. Os acessórios comunicam muito, e o acessório interessante é que ele comunica muito o estilo da pessoa, né. Se essa pessoa é dramática, os acessórios são maiores, se a pessoa é mais clássica, os acessórios são mais delicados, né? Então cada um traz a sua essência através dessa junção, dessa brincadeira com os acessórios, né? Tá. Mais uma pergunta. Então a gente vê hoje em dia essa coisa das influenciadoras, essa coisa dessa coisa dinâmica que a gente tem, com, por exemplo, o Instagram, de um desfile, como você falou, um desfile de moda em Paris, e agora a gente está vendo o que está acontecendo. Como uma mulher pode se vestir bem gastando pouco hoje em dia? Qual é a dica que você daria para essa mulher? A dica número um é ter os coringas essenciais, é trabalhar aquela base cápsula do armário inteligente. Então, primeira coisa que eu falo para as minhas clientes é isso: você precisa ter o, a cápsula do armário. Por quê? 99,9% das mulheres não têm a base cápsula. Elas têm milhões de itens,
todos com um monte de informação e não tem essa base, tá? Essa base cápsula vai te ajudar a economizar. Por quê? Porque você vai usar várias estruturas ali que vão fazer esse transitar em vários ambientes e momentos diferentes, tá? Depois, escolher peças de qualidade, né, Rosa? Porque a gente não dá para ficar comprando produtos que não têm qualidade, que você vai ficar toda hora jogando fora e comprando de novo. Não vale a pena, né? Ter poucos e bons itens. Se conhecer, saber quais são os teus estilos, saber qual é o teu estilo de vida, o que você realmente precisa, e comprar poucos e bons itens, sabe? Acho que é por aí, Eu assim, o achei que é uma boa segredo do dica. sucesso. Você acredita num corpo errado para uma roupa ou numa roupa errada para um corpo? Uma roupa errada para um corpo. 100% eu posso falar isso assim, ó, com muita certeza, de mais de 30 anos de indústria de moda. A indústria da moda, ela é anoréxica, né? Eu já vivi momentos muito difíceis nesse mundo, nesse universo, porque os donos das marcas, as pessoas que trabalham nas marcas, elas querem vestir mulheres muito magras. Uhum. E a mulher, ela não é um estereótipo muito magro, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, a modelagem, ela é muito menor do que deveria ser, né? Então a gente às vezes tem essa sensação, poxa, eu tô muito grande, né? Mas a verdade é que as roupas são muito pequenas, Sim, né? sim. E se busca um padrão, né? Se busca um padrão. É. Ainda hoje existe essa coisa do padrão, né? Acho que já mudou um pouco, né? Eu acho que há mais Mudou, alguns anos atrás era talvez um pouco pior. mudou, mas ainda, Rosa, a gente ainda vê muito as pessoas, principalmente as influenciadoras, né, mostrando muito a perfeição, né, a Sim, barriga tanquinho, sim. agora a gente tem as canetas, todo mundo tá super Acho magro, que isso está né, influenciando muito mesmo. tá É. influenciando bastante. Hoje em dia é muito difícil você não se deparar com uma mulher hoje que não que tá acima do peso e que não usa Uhum. alguma coisa para tentar emagrecer mesmo, É. né. E eu já Buscando isso, passei né. por momentos, assim, dentro da indústria da moda muito triste, sabe, de um dono de uma marca super famosa virar para mim e falar assim: "Eu não quero que a minha cliente use uma cliente eu não quero que uma cliente batatuda use a minha bota. Então ajusta essa bota, porque eu não quero que uma pessoa que esteja acima do peso use essa bota", sabe. É muito real. É triste isso, né, na verdade é muito triste. É. Bom, eh, queria te agradecer, hoje é o nosso primeiro podcast, Hum, me vamos sinto gravar honrada. muitos mais, isso acho que é uma coisa importante, né, para a gente comunicar, né, para essa mulher que está mudando, que está sofrendo algumas alterações, o quanto é importante a gente procurar essa ajuda, né, e o É. quanto é importante a gente ter essa orientação. Uhum. Porque é o que você falou, essa orientação ela reflete na imagem e a imagem hoje em dia, ela reflete muito da personalidade dessa pessoa e o quanto ela pode entregar para É. você lá na E eu frente, acho que né. eu posso deixar uma 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 mensagem. mensagem aqui Hum, para essa mulher, né, olhar sempre para suas forças, porque todas nós temos forças, independente de estar acima do peso, de ter 40, 50, 60, todas nós temos essa força. É que a gente vive numa sociedade que só mostra as fraquezas, e ensina a gente a olhar para aquilo que não está bom, sim, né. sim, Então sempre olhar para essas forças e valorizar aquilo que você sabe que é interessante ali, né, e existem milhões de formas da gente trabalhar isso no nosso dia a sim. dia. Queria te agradecer muito Obrigada, eu por estar também aqui com a agradeço. gente e por todas essas informações. Então, assim, vamos procurar ajuda, vamos procurar essas profissionais brilhantes, que são incríveis e que podem trazer muitas coisas boas, muitas informações interessantes para a gente aí no dia a dia. Esse foi o primeiro de muitos episódios que nós vamos ter pela frente. Continue a nos acompanhar e quem sabe você possa estar aqui comigo para mostrar o seu ponto de vista, a sua história e inspirar tantas mulheres que estão por aí procurando ajuda.